Bom, essa aula é sobre a idade da Terra. Então, a gente vai ver os acontecimentos da história da biologia ao longo do tempo geológico, que é uma dimensão difícil de compreender, porque é um tempo profundo, de longa duração, que escapa completamente à experiência de vida do ser humano. Então, a estratégia com essa atividade é transformar a dimensão temporal em uma dimensão espacial, em que a gente consiga comparar eventos importantes da história da vida no planeta Terra e, principalmente, comparar a duração desses eventos e compreender a ação humana nessa história. Essa atividade, a Idade da Terra, ela está publicada em um livro que é a Paleontologia na Sala de Aula, organizado pela professora Marina Bento Soares e que está disponível na internet. Bom, então, a primeira coisa a se considerar nessa atividade é que ela é uma atividade interdisciplinar que reúne conhecimentos do campo da biologia, da paleontologia, da história do planeta Terra, mas também depende de conhecimentos matemáticos. Então, a primeira tarefa dos estudantes é trabalhar com a escala do tempo geológico. Essa nossa escala, ela transforma, converte cada 10 milhões de anos em 1 centímetro. Então, vai se calcular o tempo de duração de um evento biológico na história do planeta, usando essa escala de cada 10 milhões, 1 centímetro, para converter em uma medida, e a gente vai recortar um pedaço de lã com o tamanho dessa medida do tempo para poder comparar os eventos, então, em uma grande tabela do tempo geológico. Bom, então, o primeiro cartão que os estudantes receberiam é o tempo de duração do planeta Terra. Então, o planeta se formou há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás. E no primeiro bilhão de anos, não existe nenhum registro fóssil desse período. Então, o primeiro cartão seria justamente esse tempo de existência do planeta em que não há registros de vida. Então, o primeiro bilhão de anos. Então, os alunos teriam que recortar um pedaço de lã correspondente a esse tempo, que seria aproximadamente 1 metro. A vida surgiu, então, 1 bilhão de anos depois da formação do planeta, há 3 bilhões e meio de anos atrás. Os primeiros seres vivos eram cianobactérias, muito parecidos com as cianobactérias existentes até os dias atuais, que eram organismos unicelulares, que o material genético ficava dissolvido no citoplasma, não tem uma membrana separando o núcleo, né, da célula, como as nossas células. E esses primeiros seres vivos, eles faziam fotossíntese, viviam nos mares, às vezes em condições de altas temperaturas e grande acidez. A atmosfera do planeta ainda era muito diferente do que a gente conhece hoje. E os vestígios, então, que esses primeiros seres vivos deixaram, eles existem até os dias atuais e se encontra fósseis desses vestígios, que são os estromatólitos. Bom, esses primeiros seres vivos, eles faziam fotossíntese, mas o oxigênio liberado na fotossíntese reagiu com o minério de ferro que havia dissolvido nos oceanos, durante mais ou menos 1 bilhão de anos. Então, levou muito tempo para o oxigênio começar a se acumular na atmosfera. Então, os primeiros seres vivos viviam em um ambiente em que não havia muito oxigênio disponível na atmosfera. Então, embora os primeiros seres vivos realizassem a fotossíntese e liberassem oxigênio na atmosfera, esse oxigênio reagia com o minério de ferro, produzindo um tipo de rocha característico desse princípio, né, da história do planeta Terra, que é um tipo de rocha com um bandeamento vermelho, né, que é bem próprio e que se formou só nesse período da formação do planeta.